Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de Algoritmos Computacionais. Eu sou o Ing. António Almeida e hoje vamos mergulhar no capítulo 5, onde exploraremos o conceito fundamental da programação com ciclos. Nesta aula seguiremos um roteiro detalhado. Começaremos pelo conceito básico de ciclos e iterações, passaremos pelas estruturas condicionais pré-teste e pós-teste e pelo ciclo seletivo for. Também discutiremos o ciclo incondicional, faremos comparações entre eles, resolveremos somatórios, soluções numéricas e terminaremos com exercícios de consolidação. Neste capítulo estudamos as estruturas de repetição, também conhecidas como ciclos, laços ou loops. Elas permitem que instruções sejam executadas automaticamente várias vezes. Vamos analisar como os algoritmos deixam de ser puramente lineares para se tornarem muito mais eficientes, repetindo operações com base em condições lógicas. Os nossos objetivos para hoje são claros: compreender a importância dos ciclos, saber distinguir entre pré-teste e pós-teste, aplicar corretamente o ciclo for para repetições fixas e evitar erros comuns, como aos ciclos infinitos. Queremos que ao final da aula consigam construir algoritmos robustos com somatórias e pesquisas. Mas afinal, o que é um ciclo? Imaginem-no como uma estrutura que evita a repetição manual de código. Cada volta ou execução é chamada de iteração. Isso torna os nossos algoritmos mais curtos, organizados e, acima de tudo, eficientes. Existem 4 tipos principais de ciclos que vamos abordar. O pré, teste, while, que verifica a condição antes de começar, o pós-teste, until, do while, que executa primeiro e testa depois, o seletivo, for, para quando sabemos exatamente quantas vezes repetir, e o incondicional, que corre até ser interrompido. Vejam esta comparação. Para imprimir os números de 1 a 5 sem um ciclo, teríamos que escrever 5 linhas de código. Com um ciclo para, resolvemos o problema de forma muito mais elegante em poucas linhas, independentemente de serem 5 ou 5.000 números. Vamos detalhar o ciclo while, ou enquanto. Ele é um ciclo pré-teste, o que significa que avalia a condição antes de cada execução. Se a condição for falsa logo à partida, o bloco de instruções pode nem ser executado. É a ferramenta ideal quando não sabemos de antemão o número exato de repetições. Aqui temos dois exemplos do while. À esquerda, uma contagem controlada de 1 a 5 baseada numa condição verdadeira. À direita, um caso de condição inversa. O programa continua a pedir uma senha enquanto a tentativa for diferente da senha correta, garantindo o controle de acesso. O ciclo pré-teste é excelente para leitura de dados ou simulações, mas exige boas práticas. É vital inicializar as variáveis de controle antes do ciclo e garantir que elas sejam atualizadas lá dentro. Caso contrário, criamos um ciclo infinito onde o programa nunca para. Vamos pôr as mãos na massa com o primeiro exercício. O desafio é criar um algoritmo que peça um número ao utilizador, multiplique-o por 3 e mostre o resultado, repetindo este processo exatamente 5 vezes, utilizando um ciclo while. Vejamos agora a solução projetada no ecrã para este exercício, comparando a lógica do diagrama de blocos com a estrutura do pseudocódigo que acabamos de discutir. Neste segundo exercício prático, o cenário muda um pouco. Em vez de repetir um número fixo de vezes, vamos perguntar ao utilizador se ele deseja realizar outro cálculo. O ciclo continuará enquanto a resposta for sim. Aqui está a solução para o ciclo controlado pelo utilizador. Notem como a condição de paragem depende agora de uma variável de texto atualizada a cada iteração. Passemos agora ao ciclo do while ou repeat até. Ao contrário do anterior, este é um ciclo pós-teste. O bloco de instruções é executado sempre, pelo menos uma vez, e só depois a condição é verificada. É perfeito para situações onde a ação inicial é obrigatória. Observe a diferença nos exemplos. No do while, imprimimos o valor e incrementamos antes de testar se a EM ultrapassou sim. No caso da senha, o programa primeiro lê a tentativa e só depois verifica se ela coincide com o código de acesso. Este tipo de ciclo é muito comum em menus interativos e validação de entradas de dados.
A boa prática aqui é garantir que a condição de saída seja realmente atingível e escolher este modelo sempre que a primeira execução for um requisito indispensável do problema. Vamos praticar novamente, recorrendo ao ciclo pós-teste do while. Construa um algoritmo que peça um número, multiplique por 3 e repita este processo 5 vezes. Aqui apresentamos a solução detalhada para o exercício anterior, focando na estrutura do repita que garante a execução antes do teste da condição final. Neste próximo exercício, combinamos a lógica, o programa faz o cálculo e depois questiona o utilizador. Se a resposta for sim, volta ao início, se for não, o programa encerra. Esta é a solução visual e a impressão do código. Vejam como o fluxo do diagrama de blocos reflete claramente o retorno ao ponto de processamento inicial após a decisão do utilizador. Entramos agora num ciclo for, também chamado de ciclo contado ou seletivo. Ele é a escolha ideal quando sabemos exatamente o intervalo de repetições. Ele integra a inicialização, a condição e o incremento numa única linha de comando, que simplifica muito o código. O ciclo for é muito versátil. Podemos fazer uma contagem crescente de 1 até 5 ou uma contagem decrescente de 10 até 1, bastante para isso ajustar o valor do passo para negativo 1. Para garantir eficiência, usem nomes de variáveis claros como ible ou contador e evitem alterar essa variável dentro do corpo do ciclo. O for é a melhor opção para percorrer vetores, matrizes ou gerar tabuadas. Vamos aplicar o ciclo for no mesmo problema da multiplicação por 3. Notem como o código fica mais limpo quando sabemos de antemão que a tarefa deve ser executada 5 vezes. Aqui está a solução. Reparem como a variável de controlo é gerida automaticamente pela estrutura de parar, tornando o fluxo mais direto no diagrama de blocos. O ciclo incondicional é aquele que executa indefinidamente. Ele não tem uma condição de entrada explícita. A paragem é controlada por uma instrução interna de interrupção, como um break ou sire, ativada por uma condição específica dentro do bloco. Um exemplo clássico é o menu de um multibanco. O sistema fica num ciclo infinito, mostrando as opções de depósito e levantamento, até que o utilizador escolha a opção 0 para sair. Outro caso é ler números, até que um valor sentinela, como o 1, seja introduzido. Este modelo é essencial para serviços de sistema que funcionam 24 horas ou para o ciclo principal de jogos. A regra dura aqui é documentar muito bem a condição de saída para evitar que o processo se torne um recurso zombie no computador. Neste exercício vamos criar um jogo de adivinhação. O programa tem uma senha secreta e utiliza um ciclo incondicional para pedir palpites ao utilizador até que ele acerte o número. Vejam a solução. Para resumir, não há um ciclo melhor que outro, apenas o mais adequado. Usem while se a condição decide a entrada, do while se for preciso executar pelo menos uma vez, for se o número de vezes for fixo e o incondicional quando não há limite definido. Vamos a um desafio matemático, calcular o fatorial de 5. Precisamos de uma variável para as iterações e outra para acumular o produto dos números de 1 até 5. Como o limite é conhecido, que ciclo escolheriam? Aqui está a solução para o fatorial. Usamos uma variável fat inicializada em 1 e um ciclo que multiplica este acumulador pelo computador a cada passo, resultando nos 120 esperados. Outro exemplo clássico é o algoritmo de Euclides para encontrar o máximo divisor comum, MDC, entre dois números. É um processo iterativo baseado no resto da divisão. Na solução do MDC, vemos um ciclo while que continua enquanto o resto BD não for zero. A cada passo, os valores são rodados até encontrarmos o divisor comum final. A partir do MDC, podemos calcular o mínimo múltiplo comum, MMC. A fórmula matemática diz que o MMC de dois números é o produto deles dividido pelo seu MDC. A solução aqui primeiro calcula o produto original, depois corre o ciclo de Euclides para achar o MDC e no fim realiza a divisão final para exibir o MMC.
E se quisermos saber se dois números são coprimos, matematicamente eles são primos entre si se o seu MDC for igual a 1. Vamos adaptar o nosso algoritmo anterior. A solução é simples. Executamos o algoritmo de Euclides e no final usamos uma estrutura condicional se para verificar se o resultado é 1. Se for, imprimimos que são coprimos. Agora vamos decompor um número em fatores primos. Começamos com o menor primo, o 2, e enquanto ele dividir o número, registamos e dividimos o valor original. Esta solução utiliza ciclos encadeados, um principal para testar os candidatos a fator e um interno para executar as divisões por cada fator específico encontrado. Um exercício visual agora, como representaríamos na reta numérica os números inteiros de negativo 5 a 5 usando um algoritmo. A solução ideal aqui é o ciclo for. Definimos o início em negativo 5, o fim em 5 e simplesmente imprimimos o valor do contador a cada iteração. Mudando um pouco o foco para a teoria, os somatórios são a representação matemática dos ciclos. Eles são essenciais para provar fórmulas através da indução matemática e para analisar a complexidade dos nossos programas. Vejam a notação de somatório. No código, isso traduz-se numa variável somar que começa em 0 e que, dentro de um ciclo de 1 até n0, vai acumulando o valor do índice y. Os somatórios têm propriedades como linearidade e separação. Em programação, isso significa que podemos dividir ciclos complexos em partes menores para simplificar o cálculo do custo computacional. Uma ferramenta interessante é a regra de Kronecker. O delta de Kronecker funciona como um interruptor lógico, ele só vale 1 quando os dois índices são iguais. Na prática, ele funciona como um filtro que isola um termo específico de uma lista. Neste exemplo prático com um vetor, o delta filtra o termo onde o índice é 3. Ao expandir a soma, todos os termos tornam-se 0, exceto o x3, resultando no valor 7. Vejamos alguns resultados rápidos. A soma de 1 a 6 é 21. A soma de 3 mais k, variando de 0 a 4, é 25. Notem como a base do índice e o limite superior definem o número de parcelas a somar. Agora, tentem fazer o inverso. Dada uma sequência de somas, como as escreveriam utilizando a notação formal de somatório. Observem os padrões em cada linha. Aqui estão as soluções. Conseguimos identificar potências, progressões aritméticas e produtos de termos consecutivos, tudo compactado na notação de sigma. Neste exemplo mais complexo, lidamos com somatórios duplos e o delta de Kronecker. Ao separar os termos, conseguimos simplificar a expressão para chegar ao resultado final de forma estruturada. Os somatórios telescópicos são fascinantes. Chamam-se assim porque, tal como um telescópio que se fecha, a maioria dos termos internos anula-se, sobrando apenas os valores das extremidades. Vejam a diferença. Pelo método normal, somamos 1 mais 2 mais 4 mais 8 para obter 15. Pelo método telescópico, identificamos que os termos intermédios se cancelam, restando apenas negativo 1 e 16, o que nos dá o mesmo 15 de forma muito mais rápida. Tentem aplicar esta técnica nesta nova expressão. Podem calcular termo a termo ou tentar identificar o padrão de cancelamento para poupar tempo. A solução mostra que, novamente, os termos do meio desaparecem, ficamos apenas com o primeiro e o último valor da sequência, resultando em 242. Aqui temos um desafio com a função floor-chão. Ao agruparmos os termos em pares, percebemos que a soma segue um padrão repetitivo que facilita o cálculo mental para chegar ao valor 25. Vamos elevar o nível. Avaliem este somatório com floor de i dividido por 3 para uma sequência de 20 elementos. Pensem em agrupar os termos em trios. A solução passa por agrupar 6 trios completos e tratar os 2 elementos restantes. Somando tudo, chegamos ao resultado 63. É uma excelente forma de lidar com divisões inteiras em ciclos. Além de somas, temos produtos indexados, representados pelo símbolo π maiúsculo. As regras são semelhantes. Podemos separar constantes e lidar com partições e trocas de índices.
Para simplificar produtos, usamos técnicas como o cancelamento telescópico ou a transformação de fatores comuns em potências importantes. No produto, não podemos usar a propriedade distributiva como fazemos na soma. Vejam estes exemplos. No primeiro, multiplicamos 1 mais 1 por 2 mais 1 por 3 mais 1. No segundo e terceiro, notem como as frações consecutivas se cancelam, deixando apenas os números das pontas. Tentem resolver estes produtos indexados. Procurem os termos que se repetem no numerador e no denominador para simplificar a conta antes de multiplicar. Como podem ver na solução, o cancelamento em cadeia torna o cálculo de frações complexas algo muito simples, resultando em valores como 7 ou 7/4. A indução matemática é o método que usamos para provar que as nossas fórmulas de algoritmo são válidas. Provamos o caso base n igual a 1 e depois demonstramos que se funciona para cá lá, tem de funcionar para cá lá mais 1. É a base da análise de complexidade. Falando em complexidade, vamos analisar o custo de um algoritmo. Se temos uma inicialização, um ciclo que percorre n vezes e uma saída, o custo total é proporcional a n_t. Chamamos a isto de complexidade UN ou linear. Exercício: criar um algoritmo para somar os 9 primeiros números pares. Se introduzirmos n igual a 5, o programa deve somar 2, 4, 6, 8 e 10. Qual seria o custo operacional desta tarefa? Na solução vemos que para n igual a 5 realizamos cerca de 39 operações elementares, incluindo atribuições e verificações. Embora o número de operações cresça com nz, a estrutura permanece linear. Vejam este fragmento com ciclos encadeados. Para cada y de 1 a 5, o g corre 3 vezes. Multiplicando 5 por 3, sabemos que a instrução interna é executada exatamente 15 vezes. Agora um desafio parecido, mas onde o limite do segundo ciclo depende do valor do primeiro. Qual será o valor final de x' e quantas vezes a instrução é executada? A resolução passo a passo mostra como o valor do x-OL acumula-se rapidamente, chegando a 90 no final das iterações, à medida que g acompanha o crescimento de índice. Neste caso, o número de execuções segue a soma dos primeiros números inteiros. Para i igual a 1 até 5, o número de vezes que a instrução corre é a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, totalizando 15 execuções. Neste outro fragmento, o ciclo externo vai até n e o interno é fixo em 10. Como descreveria o crescimento do número de execuções usando a notação Big O? A resposta é O, n. Como o ciclo interno é constante, 10 vezes, o total de execuções é 10nm. Na análise assintótica ignoramos a constante e focamos no crescimento linear em relação a n. Entramos agora no tema das soluções numéricas. Muitos problemas reais não têm soluções exatas, por isso usamos métodos iterativos para nos aproximarmos do resultado. Aqui a convergência e a rapidez são fundamentais. O método da bisseção é um dos mais simples, baseia-se no teorema do valor intermédio. Se uma função muda de sinal entre dois pontos, existe uma raiz ali no meio, o algoritmo vai cortando o intervalo ao meio, sucessivamente. Aqui está o pseudocódigo da bisseção. O ciclo continua a dividir o intervalo até que a precisão desejada seja atingida ou o número máximo de iterações seja alcançado. O método de Newton-Raphson é uma alternativa muito mais rápida que utiliza a derivada da função para saltar mais rapidamente em direção à raiz. No pseudocódigo de Newton-Raphson, vemos que o novo valor de x é calculado usando a razão entre a função e a sua derivada. É um método poderoso, mas que pode falhar se a derivada for nula. O método ponto fixo transforma fx igual a 0 numa forma x igual a gx. Procuramos o ponto onde a reta y igual a x cruza com a curva gx. É muito útil quando é fácil de escrever a equação original. O algoritmo do ponto fixo é bastante direto. A nova aproximação é simplesmente o resultado da função g aplicado ao valor anterior, repetindo o processo até à convergência. Para terminar, precisamos de critérios de paragem. Não podemos deixar o computador a calcular para sempre. Paramos quando o resultado é suficientemente próximo, quando a diferença entre passos é mínima ou quando atingimos um limite de iterações.
Este pseudocódigo resume o controle de qualquer método iterativo, garantindo que o programa termine com uma resposta aproximada ou com um aviso de que não houve convergência. Para quem desejar aprofundar estes temas, aqui fica a bibliografia recomendada, que inclui desde lógica de programação até métodos numéricos e teoria de grafos. Terminamos assim a nossa aula sobre ciclos e algoritmos. Tem alguma dúvida ou comentário sobre o que vimos hoje? Podem contactar-me por e-mail ou passar pelo gabinete. Obrigado pela atenção.